Fala pessoal, estamos aqui para mais um podcast Líderes de E-Commerce aqui no Conecon IEX 2025, eventaço com palestras e conteúdos muito bom. Estou aqui com o Eduardo Soares, presidente da PCM. Obrigado por estar aqui com a gente. Para começar, eu já vou começar com uma pergunta para você. Bora! Vamos começar aqui no interior. Quando a gente fala de marketing, a gente tem uma cultura ainda que eu sinto, engatinhando, principalmente no digital e no e-commerce. E eu vejo que a PCM está fazendo um trabalho muito bom nessa parte. Eu queria que você falasse o que deve ser feito, como deve ser feito e qual o caminho que deve ser galgado aí. Show! Obrigado, Marco, pelo convite para estar aqui fazendo esse bate-papo com você, direto do Conecon IEX. A PCM, agora com esse ajuste, né, essa mudança, esse upgrade do nome que a gente fez, Associação dos Profissionais de Comunicação e Marketing, a gente trazendo agora, ampliando para mais gente essa associação. Sim. O objetivo sempre foi fomentar, né? Fomentar o quê? Festivais, fomentar formação, assim, exemplo do que o Conecon sempre faz com o universo do e-commerce, a gente fazer com o universo da publicidade e do marketing. Legal. Né? A gente precisa estar com o nosso mercado forte juntos, né? A cultura do interior, ela é muito do fazer, né? Do vamos fazer, vamos atender o cliente. E o planejamento, a estratégia, a estrutura, muitas vezes acaba ficando em segundo plano. Sim. Mesmo. Então, a gente acredita que se a gente tiver com um mercado forte, unido, por exemplo, a PCM, a gente tem toda uma tabela que a gente solta todo ano em março, legal, uma tabela referencial de valores. Que ajuda na precificação ali do serviço. Exatamente, que ajuda a precificar o serviço de publicidade. Então, a gente já está com essa tabela já há quase 15 anos, soltando todo ano, ajustando esses valores para o mercado. Então, a gente preconiza muito isso, né? Que os associados pratiquem o uso da tabela. Lógico que você vai ter um desconto padrão que você vai fazer, 50%, 20%, mas tem um norte. Isso, se você levar para o universo de quem vai contratar o serviço de publicidade, sim, é um baita benefício, um baita recurso, porque a gente profissionaliza o mercado, né? E a gente faz com que as pessoas realmente cobrem aquilo que precisa, façam aquilo que precisa e que tenha mais, assim, vamos dizer, um fundamento para isso, né? Porque o mercado de publicidade, a gente vê que às vezes é muito leilão ali de preço, principalmente quando a gente fala aqui no interior, de pequenas empresas. Geralmente a pequena empresa ela vai para o mais barato, mas nem sempre o mais barato é o que atende ele. Falta um alinhamento de expectativa ali. E exato, como você é mestre, como você conhece, como a agência, como esse lojista, esse seller, caminhar para alinhar a expectativa e tipo de prestador de serviço que vai atender as expectativas para ele. Perfeito, isso é muito importante, né? Quem está trabalhando com comércio eletrônico, ou seja, com loja física ou de forma híbrida, né? Sempre vai precisar fazer algo, vai precisar da comunicação para atrair quem está precisando disso, né? Às vezes esse pessoal se acomoda muito, o empresário, né? Em ter aquele retorno, ele está tendo um retorno, ele se acomoda dentro daquele retorno e fala assim, beleza, cheguei no meu teto. Mas hoje ele pode evoluir muito mais e a comunicação vai trazer essa possibilidade para ele, né? Poder fazer anúncios de forma estratégica, trabalhar um tráfego pago bem feito. E legal, isso, a agência vai poder trazer isso para ele. Isso, um profissional da área de marketing qualificado vai poder trazer esse retorno para ele, levar ele além, né? Então, ele está aqui num universo, numa zona segura, mas ele pode ir além. Como é que ele escolhe isso? Como é que ele escolhe esse serviço? Ele pode ir desde uma agência maior, que tenha um número maior de funcionários, que vai ter um preço... Que nem sempre vai ser o mais caro, né? Perfeito. Com certeza vai ser mais caro, mas depende muito do momento que ele está, né? E o momento que ele está, né? Puxa, eu estou num momento de crescimento X, eu preciso aumentar aqui. Eu sei que eu dou conta de aumentar 20%, 30% de vendas, né? Talvez você vai ter que investir mais, porque você está realmente num processo que uma agência maior vai poder te entregar mais, né? Fazer uma entrega maior, planejar melhor as estratégias, trabalhar o uso de outras mídias, além da mídia digital, trabalhar com mídia off, a gente sabe que custa, que a mídia off é cara, e aí para trabalhar isso dentro de uma... Para você trabalhar sozinho dentro de uma empresa, se você não tiver uma agência para fazer toda essa planilha de mídia, para escolher os melhores meios, vai ser difícil de você atuar. Agora, se você é um seller pequeno, se você é aquela loja que está começando, você não precisa ter uma agência grande. Você pode ter a ajuda de desde um profissional de marketing, autônomo, né? Quanto exatamente uma agência menor, que vai trabalhar só a parte da gestão digital,
mas que vai organizar a sua comunicação, que vai tornar você um diferencial, que vai posicionar o seu produto e o seu nome, a sua empresa no mercado. Isso muda tudo, faz uma grande diferença. Du, a gente escuta muito de marketing digital, marketing digital, marketing digital. Eu não cheguei a pegar um marketing off. Todas as empresas que eu trabalhei, eu venho já do digital. Eu vejo muito que a gente aqui do digital ainda tem uma discriminação com o off e muito guru aí do digital fala que o off não funciona. E eu sei que você está nessa caminhada aí há muito tempo. Eu queria que você explanasse que o off, o que é o off, qual é o objetivo do off, ele ainda funciona, como tá? Legal. A gente não pode mais ficar pensando só em um ambiente, um Sim. lugar, né? Porque olha só, no digital a gente tem muita gente, tá todo mundo lá, e a maior dificuldade lá é você pescar um peixe ali no meio de tantas águas que a gente tem no meio do digital. Não quer dizer que você não consiga fazer isso, a gente consegue fazer isso com muita mais maestria, porque eu gero conversa, eu conecto com as pessoas certas, eu nicho ali. Mas o marketing off, né, as mídias off que a gente tem, e a gente trabalhando ela de forma efetiva, principalmente aqui no nosso interior, isso vai trazer um bom retorno. Veja quanto que o rádio ainda é muito ouvido pela população do interior. Eu sempre andando de carro, estou escutando uma rádio. Nas cidades pequenas, né? E se você pensar assim que a maioria das lojas não são só online, Sim. Elas também são físicas, né? E ela pode usar desses dois mundos, né? Quando ele vai levar para a loja física, ele tem que usar uma mídia local. Perfeito. Então o rádio é muito forte no nosso interior. As TVs em grandes centros como Ribeirão Preto, Campinas, São José do Rio Preto, que são as cidades mães, assim, as maiores que puxam as regiões metropolitanas, né? Elas têm uma TV do interior bem forte, Legal. Que tem uma audiência local, principalmente nos horários dos jornais, do almoço, e que essa programação local vai trazer uma força de mídia nesse composto aí junto com o digital, para você falar com muita gente ao mesmo tempo, de uma forma rápida e numa tacada só. Então eu quero contar para todo mundo que teve um lançamento agora, o melhor meio vai ser o off. Ainda é o off, eu vou usar a TV, eu vou usar o rádio, eu vou usar a mídia out of home, que são os painéis hoje massa, de LED, né? Que estão crescendo junto com os outdoor, né? Então é uma mídia mais cara, porque ela é física, né? Quando tudo que é físico tem um preço maior do que o digital, né? Mas ela vai ser importante para o seu negócio, principalmente se você tiver de médio a grande, né? Um negócio de médio a grande. Principalmente se você tiver uma operação também física e não só online. Perfeito. Então, esse composto de mídia, a gente trabalha isso muito para os nossos clientes lá na Arena, né? Isso faz toda a diferença, né? Principalmente para quem é indústria, para quem fabrica, para quem quer contar para todo mundo e potencializar esse B2B, né? Esse seu produto para que todo mundo conheça, sinta vontade de comprá-lo, e aí você vai potencializar isso para o varejo, onde você vai entregar seu produto. Então, quem é indústria, se não tiver no off, está fora. Então, funciona assim, Marco. Mas a gente precisa trabalhar isso de forma estratégica, poderosa, planejada e assertiva. Senão, realmente, você gasta dinheiro à toa. Assim como no digital, não adianta você só fazer. Você tem que planejar, ter métricas ali. O off, eu acredito que ele tem métricas, sim, algumas. Edu, vou virar um pouquinho aqui para gerar um pouco de polêmica. Eu estou há 12 anos nesse mercado, passei aí por mais de 8 empresas como gerente de e-commerce, diretor de marketing. Fui atendido por, em média, umas 22 agências. Olha só. E eu vejo muita galera falando, cara, a agência não funciona, a agência não vai, eu já migrei de agência. Eu senti muita dor que às vezes, e eu já cometi esse erro também, a gente meio que terceiriza o marketing para a agência sem ter alguém interno ali que entenda de marketing. Eu gostaria que você colocasse seu ponto de vista sobre isso. Existe mesmo isso? Eu vejo isso no mercado. E qual que é o melhor caminho? É trazer, às vezes, uma pessoa ali um pouco mais júnior, mas que vai fazer essa ponte com a agência. Perfeito, Marcos. Isso é excelente. Isso todo mundo devia ouvir, né? Porque a agência ela acabou se tornando um departamento de marketing das empresas. Sim. Porque a empresa entende que ou ela contrata alguém de marketing ou ela contrata uma agência. Isso é uma visão muito errada. Se a gente olhar para os compostos de marketing, lá do tio Kotler, vamos entrar o professor Edu aqui agora, né? Os princípios do Kotler, o marketing é composto de 4 P's, que é produto, preço, praça e promoção. A promoção, que é o produto da agência, que a agência vende, que é como fazer publicidade do seu produto, né? Ele é um dos compostos de marketing. Sim. Então, o marketing, o profissional de marketing é quem tem que demandar
trabalho para a agência. Logicamente que a agência vai ajudar nesse planejamento das estratégias, vai ajudar a encontrar as melhores mídias, vai auxiliar nesse processo criativo, até de escolha do que fazer com a comunicação da sua empresa, do seu produto, né, da sua marca. Mas o profissional de marketing é fundamental porque ele vai enxergar todo esse guarda-chuva. Ele vai estar trabalhando com preço, ele vai entender da distribuição, ele vai entender de venda, né, do próprio produto, que é o seu produto. Acontece que muitas vezes as empresas não têm esse profissional, elas ficam carentes e elas contratam diretamente uma agência, entendendo que a agência vai fazer toda a gestão de marketing dela. E a agência é de publicidade, ela é da parte da promoção. É um P. Exatamente. Aí o que acontece é que muitas agências, entendendo que elas não podem ficar de braços cruzados esperando alguém demandar trabalho, começaram a trazer essa responsabilidade de marketing para dentro delas. Algumas conseguem absorver isso e conseguem devolver estratégias para o cliente, mesmo que ele não tenha alguém que proponha isso ou que traga isso dentro de um planejamento, mas muitas não conseguem fazer isso, porque elas não atendem um cliente só, elas atendem muitos clientes. E outro ponto que eu vejo, dentro disso, você me corrija se eu estiver errado, muitas vezes o profissional de publicidade, ele sai ali e vai direto para uma agência. E aquele cara, ele ainda não passou dentro de uma operação de um lojista, de um seller, não sentiu essas dores, e muito por isso, ele não consegue entender e criar esse planejamento para o cliente. Ele quer fazer, ele tem a teoria, mas a prática, o jogo é diferente, né? Exatamente. E se ele for em eventos como tem aqui o ConEcon, para conhecer isso, para entender de operação, para assistir uma palestra aí de pessoas que estão trazendo esse combustível para você entender que não é só botar o produto para vender, esperar encher o carrinho, né? E, na verdade, entender que isso é uma estratégia e cada um com uma estratégia diferente, que é isso que vai funcionar. Se ele tiver mais informado nisso, ele sabe cobrar. E ele sabe, como você falou, né, ter uma pessoa ainda que júnior dentro da empresa, mas aquela pessoa que ele sabe de cobrar do marketing. Um exemplo simples, a gente tem departamento de vendas nas empresas, sempre vai ter alguém cuidando de vendas, sempre vai ter alguém cuidando de pessoas, o RH, mas nem sempre a gente vai ter alguém cuidando do marketing. Perfeito. E a gente tem esses braços dentro de qualquer empresa, sendo ela de pequeno, médio ou grande porte. Então, se a gente não tiver alguém responsável pelo marketing da empresa, é onde tudo desanda. Perfeito. Rodô, para a gente entrar na reta final aqui, última pergunta, eu vou falar para um público que eu vejo que a galera não fala, que são os estudantes, o entrante ali na carreira profissional ali de marketing. Eu queria que você mandasse um recado para eles, com uma dica, você vai entrar nessa carreira, o que você tem que fazer, como você escalar a sua carreira, chegar a um cargo de diretor, chegar a um empreendedor. Perfeito. Essa turma mais nova, que a gente fala agora que está entrando no mercado de trabalho, a geração Z, ela é uma geração mais afoita, ela quer entrar, ela já quer um feedback naquele dia, ela já quer uma carreira no mês seguinte que ela entrou no trabalho. Ser gerente no outro mês. Existe uma questão acelerada, uma ansiedade, e é bom isso no mercado, né? A gente tem um mercado ágil, mas por outro lado, a gente precisa que essa geração também entenda que leva tempo para isso, para construir uma jornada de trabalho, para construir uma carreira dentro de uma empresa. Então, a dica que eu sempre dou para essa turma mais jovem, que está entrando no mercado de trabalho, que está estudando, primeiro, estude. Primeiro, não desista, porque tem grandes movimentos aí falando, não estude, né? Você não precisa de uma faculdade, né? E a gente sabe que uma formação, mesmo que ela seja uma formação, ainda que não seja da sua área, ela vai ser uma boa formação humanista. Eu brinco assim, a faculdade vai te ensinar a ser gente, a colocar você no mercado, a profissionalizar as suas capacidades, né? Então, tecnicamente, depois você pode fazer vários outros cursos, mas nunca deixar de estudar. E sempre entender que você estando no mercado de trabalho, você também está estudando, você também está aprendendo. Então, você não acorda pronto de um dia para o outro. É um processo. E esse processo precisa de um tempo e precisa de trocas, né? E essas trocas que vão te levar além. Então, estude bastante, esteja presente no mercado, procure vagas que vão conectar com aquilo que você gosta, com o seu emocional, que vão te deixar leve, né? E aprenda todos os dias, né? Ensine algo para alguém todos os dias e aprenda todos os dias. Acho que é assim que a gente vai chegar longe juntos. Perfeito, Du. Agradeço aqui em nome do ConEcon EX por você estar aqui no nosso evento, estar à frente aí dos nossos palcos. Muito obrigado, pessoal. Até mais.